Por quê, gente? Porque a gravidez não é apenas algo físico. Não é só físico. Quando a gente está falando de fertilidade, a gente está falando de um fluxo da vida. Vamos tentar explicar isso de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais prática, para todo mundo entender. Quando nós recebemos a vida, quando nós nascemos, nós recebemos a vida dos nossos pais, certo? E aí o que acontece? Esse fluxo da vida, o fluxo da vida fluiu através dos nossos pais. É como se nós tivéssemos, eu gosto muito dessa imagem, né? É como se tivesse uma grande cachoeira. A vida, ela é um fluxo, sabe? Ela é um fluxo. Aqui em cima tem uma montanha, tá? E a água, vou mudar a cor aqui para ficar mais ilustrativo. E a água vem jorrando aqui, a cachoeira e o rio, e vem descendo. A fonte dessa cachoeira são os seus pais. E eles são os portais para você aqui na vida. Então, a vida fluiu através deles, chegando até você. E você recebe esse fluxo da vida, esse presente que é a vida. Conseguem entender essa imagem? Então, muitas vezes, nós, por inúmeros motivos, e a gente vai falar esses motivos, temos o fluxo da vida interrompido. O fluxo da vida, a vida não flui através de nós. E é exatamente no momento em que há esse fluxo interrompido, ou amor interrompido, que nós chamamos também, que nós começamos a adoecer, a vida travar, infertilidade, escassez financeira. Então, quando o fluxo da vida está interrompido, a fonte não chega até nós, ou porque não conseguimos, porque não conseguiram dar o que a gente precisava, não recebemos todo aquele amor, aquela proteção, aquele carinho que a gente precisava, esse fluxo não chega até nós. E aí a gente cresce, a gente adultece, vai para a vida. O corpo, ele expande, ele cresce, ele adultece. Então vem os hormônios, vem o ciclo, etc, etc. Mas o que acontece? Cada vez mais a gente tem percebido que as gestações, elas estão cada vez mais planejadas, intencionais. E muitas vezes, quando a gente está pensando em gestar, a gente entra num lugar de ansiedade. Eu quero. E eu quero para agora. Eu quero do meu jeito. Então, quando a gente está falando de infertilidade sem causa aparente, a gente tem que levar em conta todo esse fluxo da vida, que quando você entra nesse desespero, porque eu preciso engravidar, porque o meu relógio biológico está passando, porque não vai dar tempo, porque não sei o quê, você sai do fluxo da vida. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. Primeiro, eu vou falar essa frase para as mulheres que têm problemas ginecológicos, tá? Diagnóstico não é sentença. Diagnóstico não é sentença. Ah, porque você nunca vai poder ter filhos porque você tem isso ou aquilo. Já vi mulheres com endometriose tendo filhos, já vi mulheres com ovários policísticos tendo filhos, eu já vi mulher com menopausa precoce que não menstruava mais voltando a menstruar com a limpeza uterina, certo? Ou seja, diagnóstico não é sentença. Primeira coisa, primeiríssima coisa que você tem que ter consciência. Pegou essa chave? Dito tudo isso, eu preciso entender que eu não estou conseguindo engravidar. Por quê? Porque o segundo passo, na verdade, que a gente precisa entender em relação à fertilidade é aceitar o fato de que eu estou tendo dificuldades para engravidar.
aceitar o fato de que eu não tô conseguindo engravidar. Como assim? Como é que eu vou aceitar isso, Cássia? Pelo amor de Deus, é inaceitável. Eu quero porque eu quero. Respira. Eu tô falando com a sua alma. Eu tô falando com o profundo de você. Existe uma frase maravilhosa que muda toda a nossa vida e é para tudo. Não é apenas para dificuldade de engravidar, mas é também para o seu sintoma, é também para os obstáculos que você tem na sua vida. E eu vou contar, e antes de falar essa frase, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida. Querem ouvir essa história? Porque eu acho que quando vocês escutam essa história, vocês entendem o que que eu tô querendo dizer com essa frase. Então, antes de eu dizer a frase, eu vou falar a história. Querem ouvir a história? Diz sim aí, que daí eu dou seguimento. Vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo, já deixa o seu like nesse vídeo. Já curte aí para que esse conteúdo chegue a mais mulheres. Então tá, vamos ver a história. Então tá bom. A história era a seguinte: alguns anos atrás, eu trabalhava num lugar, certo? Que eu tinha uma colega de trabalho que era uma pessoa muito difícil. Vocês já devem ter passado por uma situação parecida com essas. Quem nunca? Aqueles colegas de trabalho que desafiam toda a paciência que você tem. E eu tinha uma raiva absurda daquela mulher. Porque ela invadia a minha sala, no meu espaço, que eu era terapeuta. Ela fazia um monte de coisa. E eu odiava, eu tinha raiva, muita raiva dela. E um dia eu precisei lidar com isso, olhar para isso dentro de mim. E eu lembro que eu tava conversando com uma amiga minha. E eu falei pra ela: Nossa, eu tenho pavor dessa pessoa, porque assim, ela me faz me sentir muito desrespeitada. E eu odeio essa situação. Eu odeio isso. Eu quero que isso acabe. E ela falou assim pra mim: Enquanto você não aceitar essa situação, ela nunca vai embora. E eu falei pra ela, eu respondi assim, muito braba, né? Eu falei assim pra ela: Então você quer dizer que eu tenho que aceitar isso? E ela disse: Sim. Eu falei: Bom, então tá, eu vou fazer um exercício muito forte dentro de mim de perdão, entendeu? E eu já fazia as limpezas uterinas, então eu fiz todo um processo de incluir essa mulher. Inclusive, existe, tá? Uma limpeza uterina para ficar em paz com o seu sintoma. Que sintoma? O seu sintoma físico ou a infertilidade? Ou esses desafios todos? Porque foi uma das primeiras limpezas que eu precisei fazer, gente. E aí, eu fiz todo esse processo de incluir, de ficar em paz com essa situação. Exatamente a limpeza que existe na limpeza uterina, que fez parte da minha história, tá? E eu, em algum momento, consegui chegar lá. Ok, eu aceito isso. Eu vou aprender com essa situação, porque essa pessoa precisa, essa situação precisa me mostrar algo. E eu quero aprender com essa situação. Eu quero aprender com essa mulher que me desafia, eu quero aprender com o meu sintoma, eu quero aprender com a minha infertilidade. Só cuidem isso. Um mês depois que eu fiz, um mês, eu tava há um ano sofrendo, indo pro trabalho com aquilo entalado, tá? Um ano. Um mês depois que eu fiz esse processo de incluir, de ficar em paz e de dizer, ok, eu quero aprender. Eu quero aprender com essa situação, com esse obstáculo, com essa provação. Essa mulher passou em um concurso e saiu do lugar onde nós duas trabalhávamos. Foi nessa situação que eu entendi o que a frase que eu vou falar agora para você significa. Tudo o que você resiste persiste.
Ou seja, todo sintoma, seja ele um problema ginecológico, seja uma infertilidade, que você não sabe mais o que fazer para engravidar, está te trazendo uma mensagem. E quando você, eu não quero, eu não quero, eu não aceito, não sei o quê, você fica que nem eu fiquei lá atrás. E isso durou 1 ano de sofrimento, até o dia que eu falei, ok, a vida, Deus, seja lá o que você acredita, me trouxe essa provação. E eu preciso aprender com ela. E enquanto eu não aprender a lição, essa provação não vai embora. Então, o segundo passo que você precisa dar é aceitar que você está tendo dificuldades para engravidar. Bateu aí essa história? Bateu aí essa outra chave? Por quê? Porque enquanto você briga, você resiste e não entende o que essa situação está te mostrando.